Olá, olá a todos, olá a todas. Meu nome é Felipe Rodrigues, estou aqui juntamente do Gustavo Cabral e da Ciri Haddad. Nós fazemos parte do terceiro team de informática da ETEC Zona Leste e estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, orientados pela professora Vilma Cardoso. O nosso projeto se chama Bagageiros, um gerenciador de rotas de viagem. Bom, a nossa equipe acredita que o turismo deve ser um bem de acesso igualitário a todos. Por esse motivo, o Bagageiros ele vem como uma solução tecnológica para a problemática que nós encontramos no cenário turístico. A escolha do nosso tema se deu através da observação do turismo brasileiro. E o que nós conseguimos contrastar foi de que o turismo, em sua maioria, ele é desempenhado para as classes de luxo, enquanto os outros perfis socioeconômicos acabam sendo excluídos do acesso ao mesmo. Ou seja, no Brasil, o turismo é uma questão de privilégio e de classe social. Portanto, foi necessário que a equipe encontrasse uma solução tecnológica que não compactuasse com o modelo de turismo tradicional que rege no momento. O que a gente encontrou como alternativa foram os mochileiros. Mas antes de explicar o que são os mochileiros, faz necessário passar outras duas definições para a gente se localizar melhor nesse cenário. Essas definições são o que é o turismo sustentável e qual a diferença de um turista para um viajante. Diferentemente do modelo tradicional de turismo, que enxerga a viagem como um produto e o viajante como um consumidor, no turismo sustentável, procura-se uma maior conexão com os atributos culturais, sociais e locais da região a ser visitada, além de um maior intercâmbio entre as pessoas. Agora, no que tange a diferença de um turista para um viajante, um turista ele necessita sentir uma maior segurança durante o planejamento da viagem. Por conta disso, normalmente eles recorrem a agências de turismo ou a pacotes de viagem. Agora, o viajante, que é a categoria dos mochileiros, ele realiza o planejamento de forma independente, não recorre a agências de viagem, possui um itinerário mais flexível e procura alternativas mais baratas de alimentação, transporte e acomodação. Parece banal falar isso, né? Mas os mochileiros e os mochilões, eles contribuem muito para a promoção do turismo sustentável, justamente porque essa parte humana é mais valorizada durante a realização da viagem. Além disso, os mochilões, eles ajudam a abranger o acesso do turismo, porque no final das contas, fazer uma viagem do tipo mochilão acaba sendo mais barato e mais econômico do que você recorrer a agências de turismo. Outra solução que a gente encontrou foi o conceito de economia colaborativa. A economia colaborativa define-se pela troca de bens tangíveis ou não entre um grupo de indivíduos para que se consiga o bem comum. Esses bens, eles podem ser dados, informações, valores monetários ou objetos. E a economia colaborativa foi a alavanca para a idealização do Bagageiros. A nossa principal motivação, além disso, foi perceber a importância da democratização do acesso ao turismo no Brasil. Como bem estabelecido, acontece que é muito elitizado. Diante disso, as plataformas abertas que prezam pela troca de informação entre os usuários, como, por exemplo, avaliações, preços e locais não tão populares e conhecidos como cidades, parques e restaurantes, se torna muito mais eficiente e beneficia os usuários mutuamente. Além disso, fomos motivados também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU para 2030, como, por exemplo, indústria, inovação e infraestrutura e cidades e comunidades sustentáveis. Nossa metodologia foi se utilizar de pesquisas de campo e análise de cenário para percebermos as deficiências e carências do setor turístico e, além disso, percebermos as preferências dos usuários na hora de discernir entre uma viagem ou outra. Falando agora sobre o software, o Bagageiros, assim como qualquer outro sistema, foi construído em etapas que vão ser explicadas a seguir. A primeira etapa para a construção do Bagageiros foi a idealização. A equipe teve que encontrar uma problemática e achar uma solução tecnológica para esse problema. A segunda etapa foi a escolha das ferramentas. Escolher as ferramentas é você saber
como e de que maneira você vai tornar o seu software algo tangível. A terceira etapa é a modelagem do sistema. Modelar o sistema é você passar a sua ideia para a linguagem informática para que os outros desenvolvedores possam entender as etapas do seu projeto. E a quarta etapa foi a programação. Programar é simplesmente concretizar a sua ideia e torná-la acessível ao público final. Perfeito. Agora que nós sabemos quais são as etapas de construção do nosso software, agora nós vamos abordar como ele foi construído na parte mais técnica possível. Bom, a começar pelo banco de dados. Perfeito. O que é um banco de dados? Um banco de dados, ele é a coleção organizada e estruturada da informação digital, que pode ser manipulada, pode ser reescrita, mudada a favor do programador de forma mais rápida e eficiente. Para tanto, os programadores eles utilizam de uma linguagem de programação específica para manipular o banco de dados. Nós optamos por utilizar o SQL, que significa, em sentido literal, linguagem de consulta estruturada. Nós optamos por utilizar ele justamente pela facilidade que ele nos dá para manipular o banco de dados relacional. Agora que nós sabemos o que é um banco de dados e qual ferramenta o nosso grupo optou por desenvolver, vamos agora explicar como foi a modelagem de dados. Qual é o processo antes para podermos programar o banco de dados? Bom, existem basicamente dois diagramas que a gente utiliza na modelagem de dados, que é o MER e o DER. E na modelagem do sistema, na qual vou falar posteriormente, nós utilizamos o caso de uso. Bom, a começar pelo DER. O que é o DER? O DER, ele significa diagrama, entidade, relacionamento. Ele é a representação das entidades e as suas relações. Ele utiliza-se de dois símbolos, um losango e um retângulo. Como vocês podem observar na imagem, o losango ele significa a relação na qual as tabelas terão entre si. E o retângulo significa as tabelas. Como vocês podem observar, nós temos duas tabelas no nosso sistema, que é o usuário e a rota. E esses losangos é a relação, é a ação que cada tabela faz entre si. Por exemplo, um usuário ele cria uma rota, na qual ele compartilha com outro usuário e que pode salvar a mesma rota. Ótimo. E o MER? Bom, o MER ele significa modelo, entidade e relacionamento. Ele é a representação gráfica das tabelas e os seus campos, correlacionando-os entre si. Como vocês podem observar, nós temos duas tabelas, como eu tinha falado, usuário e rota. E esses campos que vocês estão vendo, como, por exemplo, username, nome, sobrenome, título, partida, caminho, são os campos da tabela. Ou seja, são os atributos que tem na entidade. Cada tabela, obrigatoriamente, possui seus campos, que se relacionam entre si, formando o banco de dados relacional. Ótimo. Agora que nós entendemos o que é o banco de dados e como que os engenheiros de software utilizam para modelar os dados, precisamos entender agora o sistema. Como é que é feita essa modelagem do sistema? Nós utilizamos diagramas que são amplamente utilizados na engenharia de software, como, por exemplo, o caso de uso, que vocês podem observar na tela. O caso de uso, ele tem como objetivo descrever a funcionalidade do sistema, ou seja, ele é dividido entre os atores que tem no sistema, que é quem faz as ações, e os balãozinhos, que são os casos de uso, que são as ações que cada ator realiza. No nosso caso, nós só temos um ator, como vocês podem observar ali pelo bonequinho, que é o usuário. E cada balãozinho desse, que são muitos, as ações que ele faz e, de uma forma mais técnica, como que essas ações se relacionam entre si. Como, por exemplo, o usuário, ele começa o sistema, ele realiza o cadastro, depois ele realiza o login, aí ele cria a rota. Quando ele cria a rota, ele pode adicionar um ponto de partida, adicionar localizações, aí ele adiciona o destino e assim vai seguindo essa lógica por trás do diagrama. Vocês só vão entender melhor isso quando o Felipe for mostrar o sistema, porque quem utiliza-se, é por isso que serve esse diagrama. Ele serve para mostrar como é que o sistema funciona como um todo. E os engenheiros de software utilizam para mandar para os programadores desenvolverem. Ótimo. Agora que nós sabemos a modelagem do sistema, quais foram as ferramentas que a gente utilizou? Quais foram as linguagens que a gente utilizou para programar? Bom, o que é uma linguagem de programação, primeiramente?
Uma linguagem de programação, ela é um conjunto de símbolos e caracteres na qual o programador ele utiliza para desenvolver softwares, scripts, ou instruções que vão ser executadas pelo computador de forma algoritmizada, né, como um algoritmo, como se fosse uma receita de bolo, onde tem os passos a ser seguidos. As linguagens que nós optamos por utilizar foi JavaScript, por conta que ele tanto serve como back-end e front-end, onde o front-end ele representa o que a gente vê na tela, sabe? Os desenhos, o design. E o back-end, como o próprio nome fala, é o que está rolando por trás do nosso sistema. A gente não vê. Por exemplo, quando você se cadastra em um sistema, você coloca a sua senha, seu usuário, você não enxerga, mas por trás disso está rolando todo um sistema, todo um processo muito longo para poder voltar a informação final ao usuário. Utilizamos o PHP, que é uma linguagem de servidor, ele consegue conectar o banco de dados com o site, que foi o nosso objetivo, e também elementos de cascata, elementos de estilização web, como, por exemplo, o HTML e o CSS. Além disso, também utilizamos o Bootstrap, que é um framework, que ele, ou seja, ele é uma extensão da linguagem, e ele nos permite utilizar elementos específicos de tal linguagem. O Bootstrap, ele é uma extensão do CSS, ele nos permite utilizar formas mais simples e simplificadas para podermos demonstrar o nosso software de maneira mais bonita para o usuário, né? Além disso, também utilizamos a API do Google, que ela foi utilizada por conta que como a gente vai criar rotas, a gente precisa utilizar mapas. E a API do Google, ela nos dá essa ferramenta na qual a gente pode manipular a nosso favor a fim de auxiliar o usuário final. Bom, agora que nós entendemos as linguagens de programação e todo o processo por trás da criação do software, agora o Felipe vai mostrar como ele funciona propriamente dito. Bom, agora nós vamos apresentar o software na prática. Aqui é a tela de home, onde a gente encontra algumas informações sobre o software. A partir do momento que você loga ou cadastra o seu usuário, né, ele muda a tela de home para que a gente possa acessar as ferramentas. Então, eu vou logar aqui na minha conta. Aqui eu posso ter as minhas informações pessoais, posso alterá-las se assim achar necessário. E aqui nós temos as minhas rotas, né, onde eu viajei, a nota, as paradas de ordem cronológica e também o comentário, né, onde eu parti, de onde eu cheguei, e eu posso excluí-las ou abri-las novamente, caso eu ache necessário. Como eu disse, na tela de home, ela se altera após a gente fazer o login ou o cadastro. E aqui nós temos o registro de sua viagem, pesquise rotas e monte sua rota. Eu vou explicar cada um deles. Aqui nós temos uma leve explicação para que você não fique perdido no nosso software. E entrando no software propriamente dito, a gente vai ter aqui uma barra onde você coloca os endereços, como eu disse, de forma cronológica. No registro de sua viagem, a gente espera que o usuário, ele na verdade já tenha viajado e ele quer cadastrar essa rota para que outros usuários possam usá-la como base. Então, a gente vai colocar aqui, vai colocar um rating, né, uma nota, e ele vai gerar uma rota propriamente rodoviária de exemplo para o usuário, para ficar na plataforma. Salvando, a gente pode acessá-la novamente aqui no nosso tela de perfil. Posso abri-la com a quilometragem e as partes específicas, e eu posso excluí-la. No cadastro, eu também posso colocar qualquer tipo de endereço, não precisa ser só uma cidade, pode ser qualquer lugar que tenha CEP. No Monte Sua Rota, a gente espera que o usuário ele queira tomar como base algo que está que está cadastrado no nosso banco de dados, ou seja, vamos supor que ele queira sair de Campo Grande e queira chegar, então ele quer viajar ainda. Ele vai chegar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Buscando aqui tem um leve tutorial também, ele vai encontrar paradas de outros usuários que fizeram ou uma partida ou uma chegada parecida, o comentário de cada uma delas. Às vezes pode ser da mesma rota, por isso que pode ter o mesmo comentário. Ele vai adicionando, né, sem limite, como eu já demonstrei, e gerando uma rota, né, uma rota de teste, ele tem aqui e salva ela no seu próprio perfil. Aqui ele pode acessar, e como ele ainda não viajou, ele coloca a sua avaliação aqui após ter viajado, e a sua nota também para contribuir com a disseminação, né, com o nosso banco de dados. E no pesquisa sua rota, ele pode pesquisar qualquer endereço, desde que tenha, pode ser a palavra-chave. Então, por exemplo, eu quero pesquisar uma viagem que tenha passado, que tenha tido como partida, né? Por exemplo, pode ser partida, parada ou chegada, em Campo Grande. Vou buscar e vou encontrar aqui o bagageiro que viajou, o comentário, as paradas e a nota, enfim. Posso abrir ela
e posso salvá-la na minha própria rota, para que eu possa contribuir da minha forma e colocar o meu comentário sobre essa mesma rota. Essencialmente, esse é o nosso software. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigado pela sua atenção. A elaboração do Bagageiros foi essencial para o aprimoramento das nossas habilidades pessoais, como o trabalho em equipe, e também dos nossos conhecimentos em técnicas de informática. Nós ressaltamos novamente a importância da comunicação e da interação entre os indivíduos para que se encontre o bem comum, justamente o fato que foi a alavanca para a criação do Bagageiros, e esperamos que o nosso sistema possa intervir de forma positiva no cenário e propiciar viagens mais econômicas e uma elaboração mais dinâmica. Ressaltando novamente, a nossa equipe é composta por mim, a Seriedade, pelo Gustavo Cabral e pelo Felipe Soares. Agradecemos a nossa professora orientadora Vilma Cardoso por ter nos acompanhado durante esse ano de TCC e também agradecemos os 15 minutos da sua atenção. Muito obrigada.